Olá. Sabe quando a gente vê aquele carrão de luxo passando? Dá aquela admiração, né? A gente pensa no design, na potência, mas, assim, qual será o custo real disso ao longo do tempo? Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso aí. A diferença de grana mesmo entre ter um carro econômico e um de luxo aqui no Brasil. Vamos analisar o custo total de propriedade. Ou seja, quanto custa de verdade para manter o carro, sabe? Incluindo tudo. Exatamente. Vamos desvendar os números por trás dessa escolha, né? Nossa análise compara um carro econômico, ali na faixa de até R$ 100.000, fazendo uns 15 quilômetros por litro, com um de luxo, até R$ 250.000, que faz uns 10 quilômetros por litro. E a gente olhou para o primeiro ano, rodando 10 mil quilômetros, e também para um cenário mais longo, de 10 anos, com 100 mil quilômetros rodados. E essa análise considera aqueles gastos que, realmente pesam no bolso, né? Combustível, aqui a 6,50 o litro. O IPVA, que é aquele imposto anual, a gente calculou em 3%. Seguro, que por econômico fica em 5% do valor. Mas por de luxo sobe para 6%. É mais caro mesmo, né? Talvez pelas peças. Sim, geralmente peças e reparos mais caros influenciam nesse percentual maior do seguro. Certo. E tem também a depreciação, que dói. Manutenção anual e até troca de pneu. A ideia aqui é bem clara, é quantificar essa diferença e entender o custo real de cada um, o que está por trás da etiqueta de preço. Isso. Então, vamos começar pelo impacto logo de cara. No primeiro ano de uso, como fica? Olha, os números do primeiro ano já são, assim, bem reveladores. Para manter o carro econômico, o custo seria uns R$ 28.133. Agora, o de luxo, salta para quase R$ 70.000, R$ 69.700 mais ou menos. É uma diferença assim de mais de R$ 41.500 logo no primeiro ano. É muita coisa. O que explica um pulo tão grande assim, tão rápido? Basicamente, são três fatores principais, sabe? E todos eles são turbinados pelo preço bem mais alto do carro de luxo. A depreciação inicial, essa é a maior vilã. O modelo de luxo pede R$ 22.500 a mais em valor só no primeiro ano. É bastante. Depois vem o seguro, custa R$ 10.000 a mais por ano para o carro de luxo. E por fim, o IPVA, que representa 4.500 extras. Quer dizer, são custos que incidem diretamente sobre o valor de compra. Por isso essa diferença tão grande já no começo, entende? Entendi, faz sentido. E essa diferença, ela continua assim? Ou aumenta com o tempo? Como fica essa conta se a gente pensar em, sei lá, 10 anos? Então, a diferença não só continua, como ela se aprofunda. E bastante. Em 10 anos, o custo total acumulado para o carro econômico seria de R$ 171.258. Já para o de luxo, bom, o valor chega perto de R$ 415.000, mais precisamente 413.329. Caramba, quase R$ 415.000. É, é mais que o dobro do custo do econômico. A diferença acumulada dá uns R$ 242.000. É impressionante. Pensando bem, R$ 242.000 em 10 anos é como se a pessoa pagasse mais de R$ 2.000 todo santo mês, além do custo do carro em si, só para ter o modelo de luxo. Uma mensalidade extra, né? É uma ótima forma de visualizar, assim. Ao longo da década, aqueles custos iniciais que a gente falou, depreciação, seguro, IPVA, continuam tendo um peso proporcionalmente maior no carro de luxo e, além disso, né, os custos de rodagem do dia a dia também criam uma diferença grande. O carro de luxo gasta R$ 21.667 a mais, só em combustível nesses 10 anos, mais R$ 24.000 em manutenção e R$ 5.800 a mais em pneus, seguindo os parâmetros que a gente usou na análise. Tudo soma. Nossa, esses R$ 242.000 fazia a gente pensar muito no custo de oportunidade, né? Daria para fazer tanta coisa com esse valor. Sei lá, a entrada de um imóvel legal, anos de viagens pelo mundo, ou um investimento que renderia bem. Mas, é claro, a escolha de um carro não é só número, não é só planilha. Tem outros fatores aí. Sem dúvida. Quem escolhe o carro de luxo geralmente está buscando outras coisas além da economia pura e simples. Sim, com certeza. Tipo, um conforto muito maior, um acabamento mais refinado, talvez mais desempenho, né, potência,
Mais tecnologia embarcada, talvez mais itens de segurança avançados. E claro, para algumas pessoas tem a questão do status, da imagem pessoal que o carro passa. E o que é interessante nessa análise é que ela meio que quantifica o preço desses benefícios, né? Aqueles R$ 242.000 de diferença ao longo de 10 anos podem ser vistos como o valor financeiro que se paga por essa experiência toda, por esse conforto, essa tecnologia, essa imagem. A decisão final acaba sendo pessoal, ponderar o quanto esses intangíveis valem para cada um frente a esse custo extra que, bom, é bem significativo. Certo. Então, para resumir nossa análise, ter um carro de luxo nesse cenário específico que a gente montou custa bem mais que o dobro de um econômico, tanto no primeiro ano quanto pensando em 10 anos. A economia em uma década é substancial, na casa dos R$ 242.000. Isso vem principalmente da depreciação, seguro e IPVA, mas também dos custos de usar o carro, como combustível e manutenção. Exato. E para fechar, talvez uma reflexão final. Mais do que só perguntar se o luxo vale esses R$ 242.000 a mais, talvez a questão seja um pouco mais profunda. Qual o peso real que o prazer de dirigir aquele carro específico ou a imagem que ele projeta tem na sua vida? Isso quando comparado a outras grandes metas, talvez metas financeiras, ou de vida mesmo que poderiam ser alcançadas com essa economia. Como essa escolha se encaixa nos seus objetivos de longo prazo? É algo para se pensar, né?